Fala galera, bem-vindo aí à minha casa. Hoje eu vou fazer um bloco de como é estar casado por 26 anos e dá tudo certo. Muitas das pessoas aqui tiram dúvidas da gente de como é estar casado tanto tempo. Então, bem-vindo, Tati, ao meu canal. Oi, meu amor, eu amo você. Eu também te amo. O seu canal, ele é bom e você meio que parou o seu canal. Você tem que voltar forte o seu canal. Tem que voltar tanta coisa esse ano de 2026. A gente aproveita esse final de ano para fazer essa recomposição nossa, né? Tá bom? Tá bom. Posso te fazer umas perguntas? Pode. Então, galera, hoje vai ser assim, vai ser de casal para casal. Então, vocês são um casal ou você quer ter relacionamento, nós vamos desconstruir algumas coisas, mas eu queria deixar um gatilho antes de começar o vídeo. Cara, a gente não tá falando para nenhum grupo específico, a gente não tá falando para ninguém específico, a gente tá dizendo coisas que a gente vive. E o canal é feito para isso, por isso que o canal é pessoal, tá? A gente se conheceu, você tinha quantos anos? 15. 15 anos. Você tinha instrução para começar a namorar? Para começar a ter uma vida de relacionamento com 15 anos? Não, tinha zero instrução e dentro da minha casa, era da casa dos meus pais, né? Começou tudo muito atrapalhado e a gente, como a gente fala, que o exemplo, ele arrasta. Se você não tiver isso dentro da sua casa, você vai reproduzir isso com os seus filhos, e os seus filhos com os filhos deles e assim vai. Tá, e diga-se de passagem, a gente teve um início muito tumultuado, mas hoje eu me dou muito bem com a Kátia, que é minha sogra. Kátia, beijo pra você. Kátia tá bem mais calma, tá bem tranquila, me dou bem com ela, mas lá no início, o que acontece? A gente não tinha essa rede de apoio, né? Foi engraçado porque a Tati engravidou, a gente antecipou fases e eu sou um cara muito ponta firme pra essas coisas, então como ela engravidou eu queria casar, falei, mano, a minha cabeça tava se eu não casar vai dar ruim, cara, porque a vida vai acabar conduzindo a gente pra ser um qualquer. Daqui a pouco eu vou ter meu filho, que acabou sendo a Yasmin, uma menina, e, cara, não vou estar próximo, e de qualquer forma eu gostava da Tati. Só que quando engravida, os problemas começam a vir. Então, quando acontece, você tem que estar unido, tem que estar fechado. Relata aí, como é que foi quando você descobriu que estava grávida? Eu conheci o Evandro, tinha 15 anos, a gente namorou durante 2 anos, eu engravidei com 17 anos. Pra minha mãe, hoje que eu tenho filha, eu entendo a reação que ela teve. Foi uma reação não muito boa, mas foi uma reação de proteção e preocupação. Meu Deus, o que uma menina com 17 anos, eu estava cursando o 3º ano do ensino fundamental, não, ensino médio, fazia formação de professores na época, e há uma interrupção da vida da menina. E essa foi a preocupação que a minha mãe teve naquela época. Então foi muito turbulento, foi muito fora da ordem, né? Galera, coisas que não teve em nenhum momento. Tipo, isso aí é verdade. Tipo, vamos interromper a gravidez. Nem pensou isso. Tipo, ninguém cogitou isso. Não, pelo contrário, eu sempre vibrei. Eu sou um cara que sempre quis ter filho, mesmo muito jovem. E foi legal, porque eu queria ter um menino. Aí Deus me presenteou com a menina. E, cara, eu sou muito conectado com a Yasmin. A Yasmin é muito virada no Jirai, cara, me dou muito bem com ela. Logo depois, anos depois, em outra realidade, veio o menino, veio o Dan. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui em casa, eu tava mostrando o Dan ali. Tá, mas vamos lá. Me fala aí, nessa época, o ponto que você achou mais difícil. Mais difícil foi realmente ter esse acolhimento, porque como eu não tinha instrução e a menina, ela tem uma mentalidade de menina, era uma menina cuidando de outra menina, né? Então eu tive que amadurecer na força do braço, e eu assumi essa maternidade como uma leoa mesmo. Então isso não foi fácil, porque houve uma quebra de uma naturalidade, né? Que vocês, meninas, mulheres que estão me ouvindo, não furem as regras, né? Façam as coisas direito, que vocês vão colher bons frutos. A nossa filha é um presente de Deus. Só que o que acontece é o seguinte, que muitas dores que a gente sofre, a gente desconta por falta de maturidade, por falta de acolhimento, por falta de dinheiro naquela época que a gente não tinha. Então acaba que o filho sofre as consequências dos erros dos pais. Uma das coisas que eu lembro é que deu muito trabalho amadurecer a Tati no início, mas coisas básicas, tipo, cara, explicar que agora chegou a responsabilidade de mãe e responsabilidade da casa. De esposa. De esposa, é normal com as jovens, tá? Mas a gente controlou com o tempo. Então, cara, vamos fazer conta?
Cara, a gente se conheceu em 98, não é? Então, 27 anos. Então, 2028 faz 30 anos de casado. É muito tempo. Na verdade, 30 anos juntos. Isso. 28 anos de casado. E 28 anos de casado. É muito tempo junto. E a gente foi aprendendo a conviver. Por exemplo, olha que interessante, vamos viajar no tempo? O que eu tava pedindo pra você? Você lembra? Lembro. Que eu pedi pra você melhorar ano que vem? Lembro. Agora, que é quando você me pede alguma coisa, que eu não faça algo antes de fazer. E eu já estou me policiando pra isso. eu tô ensinando a Tati a servir muito, porque como é que funciona aqui em casa? É assim, putz, mano, eu posso estar fazendo a coisa mais importante do mundo. Se a Tati fala assim, eu queria comer um pão fresco, eu paro tudo que eu tô fazendo, eu vou lá e pego o pão. Eu paro tudo que eu tô fazendo, eu interrompo pra servir. E a Tati ainda tem essa dificuldade, que é um calo mental, de querer fazer as coisas dela. Isso é normal de mulher, é normal, tá? Você tem que acostumar. E aí você vai conversando. É igual pedir desculpa. Eu, quando eu erro, o caminho pra resolver é reto, desculpa. Caminho de mulher, que é o da Tati. Um mês depois ela chega na desculpa, eu já esqueci o assunto. Entendeu? Geralmente é isso. Tem que acostumar, porque as mulheres têm esse calo aí de pedir desculpa. Vamos lá, mais uma coisa. Mudanças, Tati. Como é que foi quando eu passei num concurso e fui ter que parar em Cascavel, no Paraná, lembra? Putz, lembro. Foi desafiador. Eu não sei se você lembra, eu tinha passado em outros concursos menores e minha família queria que eu ficasse perto. Sim, lembro sim, perfeitamente. E como é que foi ir pra lá? Ir pra lá foi algo que é assustador. Eu tive muito medo. Eu sei que essa palavra aí hoje a gente fala para as pessoas não terem medo, que o medo paralisa, que o medo impede você de avançar outros planos de Deus para sua vida. Só que naquela época eu tive medo, eu fiquei paralisada e quando eu cheguei lá eu fiquei assustada, porque quando eu fui para Cascavel, no Paraná, Yasmin tinha 6 anos, ela estava sendo alfabetizada e eu morei a minha vida inteira em Barra do Piraí, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde era tudo fácil, a gente fala muito de zona do conforto. Lá era a zona de conforto completa, onde você fazia tudo a pé, onde você conhecia todo mundo, onde naquela época eu nem carteira de motorista eu tinha, por conta da praticidade que era de se locomover, e tinha todo mundo em volta fazendo às vezes as coisas que a gente teve que aprender, eu no caso, tive que aprender a fazer lá no Paraná, sozinha. E sabe o que foi legal? Uma marca que ficou? Na época, a gente demorou a se acostumar, galera, porque eu ganhava uns R$950 na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu fui ganhar diária. E a minha diária, eu ganhava quase 7 mil por diária em Brasília. Mas depois a gente foi para Cascavel, eu fiquei 4 meses em Brasília, e eu resolvi comprar meu carro e não pagar prestação ou pagar o mínimo possível. Então eu juntei muito dinheiro lá. E quando eu voltei para Cascavel, o meu salário ia ser 5.700, mas líquido dava uns 5 mil. Líquido. E eu aluguei uma casa de R$600. E olha que interessante, que vai ser o último ponto dessa... A gente vai fazer a parte 2 aqui. Cara, eu sou um cara muito controlado para dinheiro, mas na época você se assustou com os R$600 de aluguel, né? Você lembra? Eu tava inclusive comentando isso com o Evandro esses dias, que na época que a gente foi lá para Cascavel, a primeira casa que a gente morou de aluguel, eu fiquei assustada com o valor, que era R$620. E eu falei, Evandro, será que vai dar pra gente pagar? Porque tinha todas as outras despesas, né? E deu muito bom, porque o Evandro sempre preveu tudo antes. Ele é, como se fala na palavra, ele é um homem provedor. Ele não ia colocar a gente num lugar onde ele não ia conseguir arcar com aquilo. Jamais ele faria isso. Mas era uma preocupação e graças a Deus a gente passou por aquilo. E lá em Cascavel, no Paraná, durante todos os 17 anos que eu estive lá, foi um tempo de forja, que me preparou para viver esse tempo que eu estou vivendo aqui em São Paulo hoje. Legal, então essa primeira parte aqui que vocês... Por que a gente resolveu fazer esse vídeo? A gente tem movimentos que estão estragando o Brasil. O primeiro é o movimento do Red Pill. E eu conheço alguns do movimento Red Pill, não estou falando das pessoas, tá? É que o movimento estão criminalizando isso aqui, ó. Tem que parar de criminalizar o casamento. Evandro, mas as mulheres são exploradoras. Aí, cara, existem as mulheres ruins, mas existem meninas boas. Minha filha tem 24 anos e é uma ótima menina. Então tem que tomar muito cuidado, tá? E vocês têm que ter noção que o que agrada o coração de Deus é quando nós temos nossa família e damos filhos a Deus, tá? Então hoje foi uma entrevista que eu fiz com a Tati. Vai ter a parte 2 aqui, porque tem bastante coisa pra gente falar. Então curte, comenta, compartilha e vamos ver se a Tati reativa o canal dela, né? Vamos que 2026 tem muita coisa. Tchau, gente.